Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos de 15 a 27. Temos meditado numa série chamada Encontros com Jesus, onde temos visto encontros que Jesus teve com algumas pessoas, e nesses encontros ele revela sempre uma necessidade humana e a solução que está somente nele. Então, para todas as necessidades que nós temos, as maiores necessidades das nossas vidas, encontramos a resposta em Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o encontro com o Espírito Santo. Aqui um episódio onde Jesus está com seus discípulos, está prestes a ser preso para ir para a cruz, para morrer, e ele está dando algumas instruções. E então ele vai nos falar aqui a respeito do Espírito Santo. Se você abriu aí, leia comigo, depois mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Então essas aqui são algumas das últimas palavras de Jesus. Imagine que você está prestes a ser preso, e você sabe que você vai morrer, e você está ali com pessoas que são importantes para você. Você vai ficar falando de qualquer coisa? Você vai ficar falando besteira, falando aquilo que não faz nem sentido? Você provavelmente vai falar coisas muito importantes, né? Coisas que são importantes até para aqueles que vão ficar, né? De repente com a sua família e tudo. Vai dar instruções, vai falar: lembre das coisas mais importantes, né? Se eu puder dar um último conselho, é esse. Todas as palavras de Jesus são muito importantes, mas essas aqui também nós podemos dar assim uma atenção especial, por serem uma das últimas palavras de Jesus, por ele estar fazendo aqui um resumo daquilo que nós não deveríamos esquecer jamais, daquilo que é importante para a nossa vida cristã. Nessa série de encontros com Jesus, nós temos falado de encontros que Jesus teve com pessoas e mostrou a necessidade, então, dos homens, e que Jesus Cristo supriria essas necessidades. E nesse discurso aqui, Jesus ele tem um encontro com seus discípulos e revela uma necessidade que os seus discípulos têm e que eles terão ainda mais depois da morte de Jesus. Eles ficarão se sentindo sozinhos, abandonados. E Jesus diz então que eles precisarão do Espírito Santo,
que só quem tem o Espírito Santo poderá então ter um encontro com Cristo, com o próprio Cristo, um encontro com o nosso Deus. Então eu quero aqui olhar para esse texto e pensar na atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus nos diz que é necessário nós termos o Espírito Santo e que Ele vai realizar algumas ações nas nossas vidas. E nós podemos olhar para esse texto aqui e meditar nessas ações. E a primeira ação que nós podemos destacar aqui é a presença de Deus nas nossas vidas. O versículo 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Olha que interessante. Só que nesse texto nós já podemos perceber que o Espírito Santo, ele não é uma força sobrenatural. O Espírito Santo não é uma energia mística, né? Muitas pessoas têm a tendência de pensar assim, né? Já que a gente não tem nenhuma palavra registrada na Bíblia, né, do Espírito Santo, a gente tem muita facilidade de ver Deus Pai, né, como alguém pessoal, ver Jesus Cristo, né, lógico, foi um ser humano, viveu aqui também, continua sendo um ser humano, mas o Espírito Santo, às vezes, as pessoas olham como se fosse apenas uma energia, né? Que às vezes você está cheio, às vezes você está vazio, mas Jesus vem nos mostrar aqui que o Espírito Santo é uma outra pessoa que faz parte da Trindade. Ele é pessoal. Ele chama aqui de outro Consolador. Na minha tradução aqui na NAA, né, Nova Almeida Atualizada, ele diz assim, outro Consolador. Ele não fala assim que é um Consolador diferente, mas um outro da mesma forma que Ele é. O nosso Senhor Jesus Cristo é um Consolador também nosso, né? E o Espírito Santo é outro, igual a Jesus Cristo. São vários textos bíblicos que nos mostram que o Espírito Santo, ele tem essa característica de ser uma pessoa, né? Ele tem atributos pessoais. A Bíblia diz que ele nos ensina a palavra da verdade. A Bíblia nos diz que ele se entristece quando nós mentimos a ele, que ele tem vontades, que ele intercede por nós a Deus, que ele distribui dons. Não é uma energia que faz isso, é alguém que se relaciona, alguém que pensa, alguém que faz as coisas. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus também, né? Ele tem nomes divinos, né? Esse atributo de santo mesmo, né? Nós acabamos de cantar aqui várias músicas, textos que dizem que Deus é santo, e o Espírito dele também é santo, né? Ele tem atributos divinos, ele faz obras que só Deus pode fazer. E essa passagem aqui nos ensina que o Espírito Santo, ele vem ao mundo porque ele foi dado a nós pelo próprio Deus, pelo Pai, em resposta a uma solicitação do Filho. Ou seja, o Filho pede e o Pai envia o Espírito Santo aqui para o mundo, para habitar na vida dos crentes. Isso nos mostra que o Espírito Santo tem a mesma origem que Jesus Cristo. Ele vem do próprio Deus, ele tem a mesma essência de Deus, né? Quando nós lemos a história de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, nós podemos ver que é uma ordem de Deus que Jesus viesse ao mundo, para viver aqui, para morrer em nosso lugar, para morrer na cruz, e ele obedece, e o Espírito Santo gera ele, é o Espírito Santo que engravida, né, Maria, que gera Jesus Cristo ali no ventre de Maria. Então é uma obra também do Pai e do Espírito Santo para que Jesus venha. E da mesma forma que Jesus está nos mostrando que o Pai e o Filho vão enviar o Espírito Santo para a terra. Então, ao olharmos aqui para esse texto, nós podemos destacar em primeiro lugar essa divindade do Espírito Santo, que nós devemos não olhar ele como um Deus menor, né? Na verdade a Trindade é um Deus só, que se manifesta em três pessoas distintas, mas são iguais, têm a mesma essência, têm os mesmos atributos. Existe uma hierarquia, de um se submeter ao outro, mas não existe a questão de um ser mais forte do que o outro, um ser mais Deus do que o outro. O Espírito Santo é o próprio Deus. E aqui nesse texto, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra alguns ministérios que esse Espírito Santo tem, algumas obras que o Espírito Santo vai fazer. E nós podemos destacar aqui, já nesse versículo 16, essa palavra consolador. Essa palavra que vem do grego aqui, parakleton, que tem algumas traduções,
E todas as traduções aqui são corretas, e nós podemos, talvez a sua Bíblia esteja numa outra tradução, esteja com um outro nome, mas todas são corretas e todas mostram a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós traduzimos como Consolador, nós podemos lembrar da presença do próprio Deus conosco, para não nos deixar sozinhos, para que não ficássemos órfãos. E depois da morte de Jesus, isso era necessário, porque não só os discípulos, como nós também, nos sentiríamos sozinhos. Falaríamos assim: estamos servindo a Jesus Cristo, ao próprio Deus, mas cadê esse Deus, que eu não sinto, que eu não vejo, que eu não estou vendo fazer maravilhas, que eu não estou vendo fazer milagres? Onde está esse Deus? E os discípulos ficaram se sentindo assim, com medo, se sentindo abandonados, até a vinda do Espírito Santo, que acontece lá no dia de Pentecostes. Então eles deixam de ter medo e passam então a ter ousadia para pregar, para fazer a obra de Deus. Um outro termo que aparece na maioria das Bíblias também é o auxiliador. Talvez esteja aí na sua Bíblia também, na sua versão. O auxiliador não é o auxiliar, às vezes a gente tem algumas funções aí, auxiliar de escritório, alguém que ajuda, alguém que está abaixo de outro. Não, na Bíblia, o termo auxiliador é aquele que provê força para quem está fraco, é aquele que nos fortalece, Então, Deus, por várias vezes, e principalmente lá nos Salmos, nós vemos vários textos dizendo que Deus é o nosso auxílio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso socorro. E o interessante aqui também é que nenhuma das Bíblias que eu vi vai traduzir dessa forma, mas um outro termo também que nós poderíamos usar para traduzir esse termo aqui, paracleto, que é o consolador, o auxiliador, é também como advogado. Olha que interessante. Esse mesmo termo vai aparecer lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, quando João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É a mesma palavra que é usada aí. O que isso nos mostra, Que o Espírito Santo, ele também tem um papel similar ao de Jesus Cristo. E ao olharmos para o Espírito Santo também dessa forma, como um advogado, isso traz um conforto para nós. Porque, em primeiro lugar, os discípulos estavam ali prestes a sentir um medo por perder o próprio Jesus Cristo, o Senhor deles. Até então eles não estavam acreditando que Jesus iria morrer. O líder deles, que fazia tantos milagres, Jesus falava que iria morrer, eles ainda não acreditavam muito. Quando eles viram que Jesus foi preso mesmo, todo mundo deu no pé, Saíram de perto e ficaram assustados. Mas o ministério de Jesus era assim: morrer, ficar 3 dias morto, ressuscitar, ficar mais alguns dias aqui na terra e depois subir aos céus para estar na presença do Pai. E na presença do Pai, Ele é o nosso advogado que nos representa diante do Pai. Ele apresenta a nossa causa diante do Pai lá. Nós temos um representante, E é interessante isso, quando nós vemos até um advogado hoje em dia, ele representa o seu cliente. Às vezes o cliente precisa se defender, mas nem sabe escrever direito, uma defesa, não sabe falar direito diante do júri, e o advogado vai lá e faz isso muito bem, e fala muito bem, como se fosse o próprio cliente dele ali. E Jesus Cristo, ele faz isso por nós, ele nos representa diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a figura de Jesus, para aqueles que são salvos por Jesus Cristo, para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora aqui, quando nós vemos então que o Espírito Santo também é um advogado, nós podemos entender que o Espírito Santo, no momento que Jesus vai para o céu, ser o nosso advogado lá, o Espírito Santo vem dos céus à terra, para ser advogado aqui também, para representar a causa de Deus nas nossas vidas, para ser uma presença de Deus nas nossas vidas, para não ficarmos abandonados. Ele representa essa presença de Deus. Você se lembra da promessa de Jesus Cristo antes de subir? Ele disse que não nos deixaria sozinhos, mas que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. E como que Ele faz isso? Através do Espírito Santo, através da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem então para
representar o próprio Deus nas nossas vidas. Então nós temos dois advogados, né? Um aqui na terra e outro lá no céu. Então Jesus fala assim, ó, se vocês entendessem isso bem, vocês estariam alegres porque eu vou, porque a coisa vai ficar melhor ainda para vocês, né? E aí o versículo 17 nos diz assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Mais uma vez aqui vemos a divindade do Espírito Santo. O versículo 6 desse capítulo nós não lemos, mas é um versículo bem conhecido, onde Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus Cristo fala que Ele mesmo é a verdade. Em um mundo onde nós vemos várias pessoas defendendo que a verdade é relativa, Jesus Cristo fala que Ele é a verdade absoluta, que a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. E aqui ele fala que o Espírito é o Espírito da verdade, mostrando também que eles têm a mesma essência. Só que o mundo não pode receber esse Espírito, porque o mundo é governado por Satanás, e Satanás, ele é mentiroso desde o princípio. A verdade e a mentira não andam juntas, não podem coabitar. E aqueles que estão no mundo não têm discernimento espiritual para enxergar o Espírito Santo, para ver as obras do Espírito Santo e reconhecer a Ele como o próprio Deus. Então, é interessante isso, né? Porque Jesus está mostrando, ó, o Espírito Santo virá a essa terra e muitas pessoas não vão ver, porque elas pertencem ao mundo. Mas os meus filhos vão perceber a atuação do Espírito Santo, e ele usa aqui algumas maneiras, né? Em vários versículos ele mostra que o Espírito Santo habitará no meio dos discípulos, ao lado dos discípulos e até mesmo dentro dos discípulos, mostrando que cada discípulo que faz parte da igreja do Senhor se torna também um templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha habitar no nosso meio. Ou seja, ele está ao nosso redor, ele está nos acompanhando e também está dentro de nós. Somos templos do Espírito Santo. Depois do versículo 18 ele diz, né? Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Aqui Jesus está falando de um retorno dele, mas não é o retorno como muitas vezes nós falamos, né? A volta de Cristo, nós já pensamos lá em Apocalipse, no fim dos tempos, né? A segunda volta de Cristo. Mas quando nós analisamos aqui o contexto, nós vemos que ele está falando justamente da vinda do Espírito Santo também, que Jesus habitaria na vida de cada crente, através do Espírito Santo, e seria um retorno aqui, um retorno de Cristo, onde não vão ser todos que vão ver. Naquele segundo retorno de Cristo, que nós vemos lá descrito em Apocalipse, todo o olho verá, os salvos, os não salvos, né? Os crentes e o mundo verá Cristo. Mas nesse retorno que Cristo está falando através do Espírito Santo, somente os crentes podem ver, somente os cristãos podem experimentar essa vinda de Jesus Cristo para habitar junto com eles. Então, pensando nesse primeiro tema aqui, né, da presença de Cristo, eu gostaria de já trazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Como está o seu relacionamento com Deus? E quem é Deus para você? Deus para você é uma energia? Talvez a natureza, né? Não, Deus é o céu, as árvores, os animais. Deus é isso para você? A beleza desse texto aqui é nos ensinar que Deus é um ser pessoal, que se relaciona conosco. Não é um Deus que nos abandonou, que nos criou aqui e foi embora, foi se preocupar com outros planetas, outros mundos, outra criação. Não, é um Deus que está perto, um Deus que está próximo. E nós então podemos desfrutar dessa presença dele ao receber Jesus Cristo como Salvador. O Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas para desfrutarmos dessa doce presença de Jesus todos os dias. Algumas religiões pintam seus deuses como aqueles fortes, aqueles tão fortes que nem querem saber da raça humana, né? Estão talvez no alto de um monte, estão no fundo de um oceano, estão escondidos. Mas o cristianismo prega que o único Deus verdadeiro, ele quer se relacionar conosco. É um Deus que faz parte das nossas vidas.
É um Deus que está presente nas nossas vidas e vê tudo aquilo que a gente passa, seja numa pequena luta, seja em algo bobo, né? Pequeno, talvez uma raiva que você passe. Eu estava pensando nisso, que hoje à tarde a Lara e o Arthur estavam dormindo, eu fui lá para a cozinha para preparar ali um iogurte, né? Tem lá o kefir. De repente eu esbarrei ali e derrubei tudo no chão, já fiquei bravo já. A Lara já ficou preocupada, ai meu Deus, como é que ficou a limpeza? Uma coisinha boba que eu já fiquei bravo, já falei, por que eu fui derrubar tudo isso aqui, né? Olha essa sujeira. E às vezes a gente né? A gente fica bravo assim por umas coisinhas tão bobas. E às vezes a gente acha que essas coisinhas pequenas Deus não está vendo, que nessas coisinhas pequenas Deus nem se importa, né? Mas Deus, Ele está presente, até nessas coisinhas pequenas, se Ele habita em nós, se Ele está ao nosso lado, Ele está vendo tudo, e Ele está nos ajudando. Fala, não fica bravo por isso não, você vai limpar isso aí, pronto, né? Já resolveu. Agora, se Ele habita assim nas nossas vidas, e vê até as pequenas lutas, quanto mais as grandes, quanto mais aqueles momentos onde nós ficamos desesperados, ansiosos, onde às vezes a gente pensa que Deus virou as costas para nós, Deus está abençoando todo mundo, mas Deus se esqueceu de mim. Deus está vendo a luta de todo mundo, mas não está vendo a minha luta. Isso muitas vezes é uma voz do inimigo nas nossas mentes, para que esqueçamos disso, dessa promessa de Jesus Cristo, de que a presença de Deus faz parte nas nossas vidas. E muitas vezes o inimigo quer nos fazer nos sentirmos sozinhos, abandonados, para enfraquecer a nossa fé, para nos esquecermos das promessas de Deus, e achar que a nossa luta já está perdida mesmo, que não vai ter vitória, que Deus nem está preocupado com isso. Mas não pense assim. Um Deus que está presente nas nossas vidas está vendo tudo, as pequenas lutas e as grandes lutas também. E o texto continua nos mostrando uma outra ação, que o Espírito Santo vem nos trazer a própria palavra de Deus para as nossas vidas. O versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a mesma ideia do que nós lemos também no versículo 15. Jesus, ele é meio repetitivo, e talvez você esteja, quando você leu, parece que é um texto meio confuso. Jesus fala de guardar os mandamentos dele, de repente ele começa a falar do Espírito Santo, depois ele fala de novo de guardar os mandamentos, depois está falando de novo do Espírito Santo. Mas qual que é o assunto, Jesus? Por que o Senhor está falando disso? Por que tem tantos versículos aí no meio, né? Entre o mesmo assunto? A resposta aqui é bem clara, porque sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Até hoje pela manhã aqui na nossa EBD nós falamos sobre estudar a palavra de Deus, como isso é importante. Ao final da nossa aula nós meditamos naquele versículo que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em algumas versões trazem como: guardei a tua palavra no meu coração. E nós só podemos então guardar os mandamentos, a palavra de Deus, através do Espírito Santo. O versículo 26, acompanha comigo aí na sua Bíblia, tem a mesma ideia também aqui. Jesus fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha que maravilhoso. Quando nós vemos então a maneira que Deus age, nós podemos perceber que Deus escolheu agir de várias maneiras através da sua própria palavra. Deus criou todo esse mundo aqui através da sua palavra. Ele foi ordenando, e as coisas foram acontecendo, né? Haja luz e houve luz. Ele foi ordenando. O próprio Jesus Cristo, ele é chamado de o Verbo, né? Ou seja, é a revelação máxima de Deus, é a palavra de Deus, né? É a extrema revelação. Jesus veio pregar o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, e incumbiu os seus discípulos de continuarem pregando esse Evangelho. E Deus escolheu essa maneira de salvar os seus filhos, através da pregação da palavra dele. Todos aqueles que são salvos precisam ouvir a palavra de Deus, precisam obedecer essa palavra.
As Escrituras Sagradas também foram inspiradas pelo Espírito Santo. E nós olhamos para essas Escrituras como palavras do próprio Deus. Só que não basta apenas nós ouvirmos e lermos a palavra e pronto, né? Nós precisamos aqui obedecer. E para conseguirmos obedecer, a Bíblia é bem clara, que o Espírito Santo ele precisa abrir o nosso coração e nos capacitar para que consigamos responder favoravelmente a essa mensagem. Por isso que existem tantas pessoas por aí que já leram a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, conhecem tão bem a Bíblia e ainda assim não acreditam em Deus, porque estavam orgulhosas, estavam com o seu coração duro e o Espírito Santo não fez nada por elas. O Espírito Santo não abriu o coração delas para que elas pudessem responder à palavra de Deus. Mas então nós precisamos dessa atuação do Espírito Santo em todos os momentos. Ele que inspirou a palavra, Ele capacita pessoas para que preguem essa palavra para nós, Ele abre o nosso coração para que nós possamos responder, e a partir do momento onde nós recebemos essa palavra, respondemos favoravelmente ao Evangelho de Cristo, Ele vem habitar em nós e vem desenvolver as nossas vidas, vem nos dar uma nova vida, vem nos fazer andar na santidade. E a Bíblia nos diz aqui também, como nós acabamos de ler no versículo 26, que o Espírito Santo continua conosco para nos fazer lembrar das palavras de Cristo, para que quando nós estudássemos a Bíblia, né, até hoje em dia quando nós estudamos a Bíblia, o próprio Espírito Santo está na nossa companhia, nos ajudando a entender, a aplicar essas verdades para a nossa vida. Então, não existe nenhum ensinamento bíblico que vai nos mostrar que nós podemos ter relacionamento com Deus dispensando a própria palavra de Deus. Quem se diz cristão, mas não ama a palavra de Deus, não tem como ter relacionamento com Deus, porque a presença do Espírito Santo vem através da palavra de Deus e vai gerar em nós vontade de amar a palavra, de ler essa palavra, de estudar e de guardar os mandamentos. Existem muitas pessoas que dizem buscar o Espírito Santo, mas só estão querendo algum tipo de atuação, de alguma manifestação sobrenatural para poder mostrar que elas são espirituais, para mostrar que têm dons espirituais, mas são poucas dessas pessoas que param para ler a Bíblia, para obedecer. Às vezes em um culto querem mostrar que são tão espirituais, mas depois na segunda-feira não conseguem obedecer um mandamento só sequer. Não conseguem amar, não conseguem perdoar, são orgulhosas. O Espírito Santo não é para nós fazermos shows, não é para nós mostrarmos qualquer tipo de poder, ou nos sentimos maiores e melhores do que os outros. Não, o Espírito Santo vem para nos mostrar que nós não somos ninguém, na verdade, para que nós precisamos completamente da palavra de Deus, e que nós vamos então servir a Deus e servir aos outros, como aqueles mais humildes, aqueles mais baixos, assim como Jesus Cristo fez. E aí o versículo 21 nos traz uma promessa maravilhosa. Ele já disse que aquele que ama, guarda os seus mandamentos, e no final ele diz aqui: aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Olha que promessa maravilhosa, né? Uma recompensa do Senhor. Se nós amarmos ao Senhor, se nós guardarmos os seus mandamentos, o próprio Senhor Deus vem nos amar também. Só que agora não pense que o amor de Deus é só uma resposta ao seu amor. O amor de Deus, ele é 360 graus na nossa vida, né? O amor de Deus, ele é precedente a nós, porque a Bíblia diz que nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, e depois também é uma resposta, né, a nós. Nós conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou, amamos a Ele, guardamos os seus mandamentos, e aí Ele nos recompensa também, nos amando mais ainda. E podemos sentir esse amor com a presença dEle. Olha que maravilhoso isso. E o versículo 23: e viremos para Ele e faremos nele morada. E passamos então a ser casa de Deus, templo do Espírito Santo, templo do próprio Deus. Nós cantamos aqui a canção do Apocalipse, que nos lembra da nossa esperança, daquilo que está reservado para nós no futuro.
que é o que diz aqui em Apocalipse 21:3. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Então aqui nós vemos a morada de Deus, né? Deus morando no meio do seu povo, mas nós precisamos entender que isso já começa aqui na terra. A partir do momento que o Espírito Santo vem morar em nós, nós já podemos desfrutar dessa presença do Senhor conosco. Lógico que lá vai ser muito melhor ainda, né? Não teremos as lutas, não teremos o pecado presente nas nossas vidas, não teremos as aflições, mas nós já podemos começar a desfrutar isso desde agora, e muitas pessoas não dão valor a isso. Então é através do Espírito Santo que o Pai e o Filho também vêm habitar na vida daqueles que amam o Senhor. Amém? E o versículo 24 nos mostra o oposto também, né? E isso é muito sério, nós devemos olhar com muita seriedade, quando Jesus fala assim, ó: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aqui é o oposto do que nós vimos nos versículos 15 e 21. Nos mostra que aquelas pessoas que não conseguem guardar os mandamentos de Deus, aquelas pessoas que não obedecem a Deus, na verdade não amam a Deus. Aí não adianta cantar, dizer eu te amo, Senhor, Deus é tudo para mim, colocar versículos nas redes sociais, se não consegue obedecer ao Senhor. Quem rejeita a palavra, está rejeitando o próprio Deus da palavra. Então não adianta nós falarmos que somos de Cristo, se nós não amamos a palavra de Cristo, se nós não queremos estudá-la, e não queremos colocar ela em prática, e obedecer a ela. E por fim, a terceira ação que nós podemos destacar aqui, é a paz de Deus. O versículo 27 conclui nos dizendo assim: deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Olha que lindo isso aqui também, né? Jesus nos promete a paz, mas Ele está prometendo o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o símbolo da paz de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. Agora, a paz que Deus nos oferece não é uma ausência de lutas, não é uma ausência de sofrimento, não é a ausência de doença, a ausência dos perrengues, né? Não é, nós passaremos sim por lutas, por tribulações, mas o que Cristo nos diz aqui nesse versículo é que a paz dele vai ser a ausência de medo e de perturbação. É uma paz que é tanto emocional quanto espiritual. Ela é emocional porque vai tirar de nós esse medo, né? Os discípulos, eles viveriam ali alguns dias de medo, de luto, porque Jesus estaria morto. Eles ficariam desesperados, preocupados com a perseguição, e eles ficaram escondidos, né, dentro de uma casa ali, escondidos por um tempo, todos juntos. E eles sentiriam também a tentação de Satanás, para eles se sentirem sozinhos e abandonados pelo próprio Deus. Mas a paz de Deus nos nossos corações, e no coração dos discípulos também, nos mostra que Ele lança fora todo medo. Onde há o amor, não há medo. Onde há o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. E é uma paz também espiritual, porque o Espírito Santo presente nas nossas vidas é a certeza da nossa salvação, é a esperança de Deus. O Espírito Santo, ele é descrito também na Bíblia como um selo que Deus coloca nas nossas vidas, um selo que ninguém pode tirar. Ele é o penhor da nossa salvação, a garantia de Deus. Como que nós podemos pensar assim, será que eu sou salvo ou não? Quem tem o Espírito Santo tem a certeza de que é salvo, tem essa certeza, e a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica para nós, que nós somos filhos de Deus, que nós somos salvos. Então, talvez se você viva de uma forma, com medo, com essa angústia, sem uma certeza de que você é salvo ou não, talvez você nunca pôde experimentar essa presença de Deus na sua vida,
seja um indício de que você não tem o Espírito Santo, de que você precisa se arrepender e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que o Espírito Santo venha morar em você, e com Ele o Pai e o Filho também vão morar. É a Trindade habitando em você. E essa paz de Deus então vai lançar fora todo medo. E esse versículo aqui, nós encontramos uma correlação dele também, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma promessa, e Deus não falha com nenhuma das suas promessas. Ele nos promete a sua paz através do seu Espírito Santo, e Ele nos promete uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo oferece é assim: tenha amigos poderosos, busque riquezas para você se sentir seguro. Quanto mais riquezas você tiver, mais seguro você vai estar, aí você não vai precisar se preocupar com o dia de amanhã. Então às vezes chega ali o dia 7, o salário cai na conta, você se sente bem, a ansiedade passa, mas de repente já chega ali o dia 15, dia 20, você já pagou todas as contas, essa paz vai embora, né? Essa paz não perdura. É uma paz falsa, uma paz que é passageira, mas Cristo nos oferece uma paz que é duradoura, uma paz eterna. E a única arma que a Bíblia nos mostra aqui, que é eficaz contra o medo, contra a ansiedade. A Bíblia, ela nos deixa claro que nós temos uma tendência muito fácil para cair na ansiedade. Desde lá de tempos passados, não é uma doença moderna não. É uma consequência do pecado nas nossas vidas. Desde tempos passados o homem já luta contra a ansiedade. Mas sempre a Bíblia nos fala para lutarmos contra a ansiedade, não com as nossas próprias forças. O mundo hoje fala assim: seja forte, lute pelos seus objetivos. Você é forte, você pode. Mas a Bíblia nos diz o seguinte: você é fraco, você é pecador, mas você serve a um Deus que é forte, e um Deus que te faz mais do que vencedor. Então a Bíblia nos orienta a vencermos a ansiedade olhando para Deus, confiando em Cristo, não confiando na nossa própria força, nos nossos próprios méritos, não, mas entender que nós somos fracos, mas quanto mais entendemos a nossa fraqueza, e aí mais forte então nos tornamos. Olha que contradição, né? Quanto mais fracos nos entendemos, quanto mais humildes entendemos que nós somos, e entregamos completamente as nossas vidas nas mãos do Senhor, mas então somos revestidos do poder de Deus, e Ele nos torna forte. E então confiamos de que a nossa vida está nas mãos dEle, e Ele cuida da minha vida melhor do que eu mesmo posso cuidar. Na minha mão a minha vida está perdida, mas nas mãos de Deus ela está segura, e eu estou tranquilo, eu posso experimentar essa paz, eu posso ter essa confiança. Agora eu quero encerrar essa nossa meditação aqui, fazendo mais alguns questionamentos, não para você, mas para mim também, que todos nós possamos olhar para tudo isso e meditar, como nós temos enxergado o nosso Deus. Será que nós temos negligenciado a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas? Será que temos dado tanto valor a tantas doutrinas, tantas outras coisas que precisamos fazer? Às vezes damos valor para religiosidades, mas temos buscado o Espírito Santo? A Bíblia diz que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Temos buscado isso? Você tem entendido que a obediência à palavra de Deus é indispensável para você ter um relacionamento com Deus? Ou você acha que só de você se declarar como cristão, um dia você foi batizado e pronto, você então já tem relacionamento com Deus, e não precisa estudar a palavra de Deus, não precisa guardar os mandamentos de Deus?
você entende que você só vai experimentar a alegria verdadeira através da presença de Deus, e que ao experimentar a presença de Deus na sua vida, você vai poder experimentar já um pedacinho do céu aqui na terra? É triste, meus irmãos, nós vemos que muitas pessoas dizem amar a Deus, muitas pessoas frequentam igrejas, mas ainda vivem em uma escuridão sem o Espírito Santo, ainda vivem com medo, ainda se sentem sozinhas, se sentem inseguras, sentem medo, sentem ansiedade, sentem perturbação. São várias e várias pessoas, e o inimigo tem cegado várias e várias pessoas de várias igrejas, achando assim, faça parte dessa igreja e tá bom, você não precisa de mais nada, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa desenvolver um relacionamento com Deus, você não precisa ser obediente à palavra de Deus, o importante é você fazer parte de uma igreja e tá bom. Mas depois você se sente, ouvindo aquelas vozes na sua cabeça de que você não é nada, de que você está abandonado, e você se sente num vazio, perdido, triste, abandonado. Esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo deixou essa palavra para os seus discípulos. Lembra que eu disse que era uma das últimas palavras de Jesus? Que ele estava prestes a ser preso? Ele sabia que os seus discípulos cairiam nesse abismo, nessa tristeza profunda, num luto, e se sentiriam desamparados, órfãos, ansiosos. E ele vem já, desde antes mostrar, vocês não precisam se sentir assim, eu estarei presente com vocês, eu estarei aqui, eu estarei lá no céu, diante do Pai, mas ao mesmo tempo estarei na vida de vocês também, para que vocês possam experimentar a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E eu quero te convidar a orar nesse momento, e a refletir na sua vida, como está a sua espiritualidade. É uma espiritualidade que se demonstra apenas em atos religiosos, ou você sente essa verdadeira paz? Diante das dificuldades da vida, você consegue se sentir seguro e sabe que tem um Deus ali cuidando de você, ou às vezes você se sente sozinho, abandonado? Talvez seja o momento de você orar ao Senhor e pedir para que Ele venha habitar na sua vida, e dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero ter o Senhor como meu Senhor e Salvador, e eu quero ser cheio do Seu Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Deus amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra um presente valioso que o Senhor deixou para nós, que é a Tua própria presença, que é a Tua palavra e a Tua paz, que vem até nós através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos caminhar sozinhos, nós não precisamos ser fortes, nós não precisamos fazer por onde merecer alguma coisa, porque o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, já nos oferece a vitória que foi conquistada na cruz de Jesus. E nós podemos reconhecer aqui a nossa pecaminosidade, reconhecer que nós não somos ninguém, e que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Ó Deus, se existe alguém aqui que ainda não tem essa certeza, mas que está com seu coração nesse momento ardendo de vontade de experimentar essa presença, ó Senhor, abra o coração dessa pessoa para que ela possa responder favoravelmente ao Teu Evangelho, para que ela possa amar o Senhor e ser amada por Ti, Pai, e que ela possa experimentar o céu aqui na terra já, através da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, venha encher as nossas vidas e nos capacita para amarmos a Tua palavra e sermos obedientes a ela todos os dias.
Em nome de Jesus. Amém.